Hello my students from Carlos Gereissati School. Today it's a very important day because let's study English, my students. My name is Teacher Mario. Open your book on the page 60 and let's study about the possessives. How do I say some situations in English? For example, o livro do Felipe, a casa da Maria, o carro do João. How do I say this or these situations in English? Felipe's book, Mario's car, Mary's house. How do I say these situations? Let's study English, my students. Hoje o assunto é chamado caso possessivo. Eu sou o professor Mário e vamos estudar em inglês hoje sobre caso possessivo ou possessive case. Tire todas as suas dúvidas sobre como empregá-lo nessa dica. O possessive case é utilizado para indicar posse, adicionando-se um apóstrofo S ao dono da coisa, ok? Em geral, acrescentamos o apóstrofo mais o S quando se trata de uma pessoa ou animal. For example, my students, the dog's tail, o rabo do cachorro. A man's hat, o chapéu do homem. Observe que a man, um homem, apóstrofo S depois de man. Depois vem o objeto que a pessoa possui. Então, a man's hat, o chapéu do homem. Charlie's wife, a esposa de Charles. Agora fale o nome de um amigo seu. Aí você fala o nome do seu amigo. Imagina que tem o apóstrofo e o S depois do nome. E depois tem o objeto do seu amigo. Um exemplo. A Maria tem um livro. Como é que eu digo o livro da Maria? Um exemplo. Maria's book. Ah, professor, quero em inglês. Mary's book. Ah, o carro do Mário. Como eu falo isso em inglês? Pense no nome da pessoa e fale como se fosse no plural em português, um exemplo. Marios. Mário, apóstrofo S, espaço, car. Mario's car. O livro do Mário, Mario's book. A casa do Mário, Mario's house. Alright? So, the dog's tail, como eu falei, o rabo do cachorro. A man's hat, o chapéu do homem. Charlie's wife, a esposa do Charles. The manager's office, o escritório do gerente. Ortografia. Substantivo singular mais apóstrofo S. My father's car. My father's car, o carro do meu pai. Ok? O próximo. Substantivo plural mais apóstrofo S. Observem o exemplo. My parents' house. Quando termina com S, professor, como fazer? Plural irregular mais apóstrofo S. The children's room, o quarto das crianças. Às vezes apenas soma-se um apóstrofo a um substantivo singular terminado em S. Um exemplo, se o substantivo singular terminado em S, apenas soma-se o apóstrofo depois da palavra. Observe o exemplo. Socrates' ideas, as ideias de Sócrates. Ok? Mas apóstrofo S é mais comum. Charles. Observe que mesmo com o S no final da palavra, colocou-se apóstrofo e S. Charles' wife, a esposa de Charles. Também é possível adicionar apóstrofo S a uma frase completa. Um exemplo. The man next door's wife. The man next door's wife. O homem próximo à porta da esposa. O final, apóstrofo S,
é pronunciado como um final plural. O apóstrofo numa forma como parents não muda a pronúncia, que é a mesma da palavra sem a forma possessiva. Os possessivos não são comumente usados junto a outros determinantes. The car that is John's é o John's car e não the John's car. É possível o uso do possessivo sem a necessidade de que ele seja seguido de um substantivo. Whose is that? Richard's. O uso dessa forma é comum quando nos referimos a lojas ou a casa de pessoas. Alice at the hairdresser's e we had lunch at the Jack and Donna's last night. Podemos usar o possessivo, apóstrofo S, para expressar vários tipos de ideias. O significado é normalmente similar ao de have, ok? De ter alguma coisa, de possuir. That's my father's car. My father has that car. That's my father's car. Tipo, aquele é o carro do meu pai, ok? Então, my father has that car. É a mesma coisa de que meu pai tem aquele carro, ok? Outros significados são possíveis. I didn't believe that old man told a story. Que um homem velho ou um velho homem contou uma história. The government decision. The government's decision. A decisão do governo. The government has a decision. Tem o mesmo significado que o governo tem uma decisão. John's letter. John's letter. John wrote a letter. John's letter, a carta de John, tem o mesmo significado de John wrote a letter. John escreveu uma carta, ou João escreveu uma carta. Apóstrofo S e of. Normalmente usamos a estrutura possessiva as, be, como eu falei para vocês. Mario's book, o livro do Mário. Mario's car, Mario's house, a casa do Mário, alright? Então, quando o primeiro substantivo a, ou seja, Mário, é o nome de alguma coisa viva, em outros casos, a forma é usada of, de be, of, a. For example, my friend's house, a casa dos meus amigos. E não, the house of my friend, a casa de meu amigo ou do meu amigo. The wall's importance ou the importance of the wall. The wall's importance, a importância do muro. Ou the importance of the wall, a importância do muro. Usa-se o possessivo para referir-se a dias, semanas, etc. particulares. This evening show. This evening show, ou seja, a apresentação dessa noite. Last Saturday's party, a festa do último sábado. Mas não se usa o possessivo para referir-se a expressões de tempo como geral. The 10 o'clock news. E não the 10 o'clock's new. Ok? A Friday night. Uma noite de sexta. E não a Friday's night. Ou seja, não usa-se em expressões de tempo. Substantivo mais substantivo. Podemos, porém, usar outro tipo de estrutura. Substantivo mais substantivo. Table leg. Table leg é a perna da mesa. Sunday. Sunday newspaper, jornal de domingo. Possessive, mine, yours. Mine, yours, his, hers, ours, theirs são pronomes. Seu uso. The pencil is mine. Which car is yours? Nunca usamos artigos após essas formas. Can I borrow your pen? Can I borrow? Posso pegar emprestado a sua caneta? Can I borrow? A resposta seria Yes, I can lend my pen.
Eu posso emprestar. Quando se pede emprestado é borrow, e quando se diz que vai emprestar é lend. I can't find mine, e não the mine. Com coisas inanimadas, normalmente é usada a estrutura com of. Em alguns casos é possível o uso do apóstrofo S, como em the book's title. The book's title, o título do livro, porém, na dúvida, opte pela regra geral, uso de of. The door of the house, a porta da casa. Observe que coisas inanimadas, quer dizer coisas sem vida, é usada a estrutura com of. Vemos aí, the door of the house, a porta da casa, ok? The end of the story, the Toy Story. Do you remember the Toy Story? Vocês lembram de Toy Story? Então, story, o fim da história. Professor, história não é com H-I-S de história, tem os dois tipos, pessoal. História é a história do mundo, com H-I-S-T-O-R-Y. History, the history of Brazil, the history of the United States, a história dos Estados Unidos. The history of the China, a história da China. Ok? A dica, history é a história, ok? Propriamente dita. E história pode ser algo que estão contando sobre você, ok? Uma história. Então, the end of the story, o fim da história. Quando se trata de um grupo ou organização, podemos usar apóstrofo S. The company's name, o nome da companhia. Companhia, no caso, a empresa, ok? The government's role, o papel do governo. E também é possível o uso de apóstrofo S com cidades e locais. The city's new shopping mall, o shopping novo da cidade. The world's population, a população mundial. The New York's capital, a capital de Nova York, ou a capital de New York. New York. Veja, no caso dos substantivos no plural terminados em S, só acrescentamos o apóstrofo. My brother's, observe, my brother's room. Acrescentou só o apóstrofo no final da palavra. My brother's room, o quarto dos meus irmãos. The sailboat, o barco dos marinheiros. The boys band, a banda dos meninos. Se for plural irregular, acrescenta-se apóstrofo S mesmo. The children's book. Observe que children já é um plural, é o plural irregular, é um plural de child. Just one child, só uma criança. Just one son of a daughter, I can't say child too. Se for só um filho ou uma filha, também eu posso falar child. So, the plural, two or more, dois ou mais, is children, is the plural. Dois ou mais, não falam child e sim children. Alguns também falam kids, ok? Então, o livro das crianças, the children book. Children já é o plural de crianças ou filhos. The mice cage, a jaula de ratos. People's clothes, roupas das pessoas. Com palavras que indicam tempo e período de tempo, também é possível o uso do apóstrofo S ou S, dependendo do caso. Tomorrow's concert has been cancelled. O show de amanhã foi cancelado. Do you still have last week's newspaper? Você ainda tem o jornal da semana passada. Pope Francis arrives in Brazil for Sunday's Mass. Papa Francisco chega no Brasil para a missa de domingo. I need at least 8 hours sleep. Eu preciso pelo menos de 8 horas de sono. A week's holiday. Uma semana de férias. 4 weeks holiday. 4 semanas de férias. Férias também é vacation. Alright, my students?
Quando são duas pessoas que possuem a mesma coisa, só acrescentamos apóstrofo S ao segundo possuidor. Olha, observem, duas pessoas possuem algo. Como usar o apóstrofo S? Leo and Maria's birthday is next Monday. O aniversário de Léo e da Maria é na próxima segunda. Quando são duas ou mais pessoas de cada uma, quando são duas ou mais pessoas e cada uma possui uma coisa diferente, acrescentamos apóstrofo S em todos os possuidores. Bob's and Aaron's toys, ok? Bob's and Ellen's toys, os brinquedos do Bob e da Ellen. Tem brinquedo que é só do Bob e tem brinquedo que é só da Ellen. They'll go in George's and Nancy's car. Eles vão nos carros de George e da Nancy, carros separados, cada um tem um carro no caso. Nas palavras com hífen, apenas na última é acrescida de apóstrofo S. My brother-in-law's car, o carro do meu cunhado. Podemos usar o possessivo quando nos referimos a lojas, restaurantes, consultórios, escritórios, lojas, igrejas, faculdades, etc., sem mencionar o que a coisa. I'm going to Selma's for lunch. Olha, observe. Selma's house. Estou indo na Selma almoçar. Your son has an appointment at the dentist this afternoon. Dentist office. Seu filho tem um horário marcado no dentista esta tarde. Is St. Peter's an all-boys school? St. Peter's School. St. Peter ou Peter é uma escola só para garotos? Ok, meus estudantes, essa foi a nossa aula de inglês sobre possessivos, baseado na coleção Become, páginas 60, 61 e 62. Aqui também tem alguns links que vocês podem fazer pesquisas adicionais. Bye bye, my student. See you next English class. Até a nossa próxima aula de inglês.